Pode sorrir que começamos o episódio 2 agora, né? É isso Depois aí. daquele frio na barriga do episódio 1, né? Que a gente estava testando, estava conhecendo aqui o ambiente. E agora a gente vai começar o episódio 2. Para quem não conhece Pode Sorrir, segue na página no YouTube, Pode Sorrir Podcast. Segue a gente também no Instagram, né? Que é uma plataforma que a gente está compartilhando alguns cortes, explicando, fazendo a divulgação do nosso trabalho, né? Bom dia a todos aí, dá a tua palavrinha inicial. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos convidados, a todo mundo, né? O Pode Sorrir que traz essa proposta da gente desmistificar o que acontece na rotina de quem cuida da boca das pessoas, da saúde bucal das pessoas, de quem cuida dos sorrisos dos brasileiros e do mundo, por que não dizer isso, né? Então, estamos aqui hoje reunidos com 2 convidados para lá de especiais aí. Daqui a pouco nós vamos apresentá-los para o público, né, Fê? Isso aí. E aí o Fê queria fazer uma palavra, eu acho, que é dos nossos patrocinadores, Sem né, dúvida. Fê? É o grande Pra momento, começar, né? para explicar o que é o Pode Sorrir, né? A gente fala que é um serviço de utilidade pública, né? A gente quer levar informações de saúde bucal, geral, saúde mental, saúde do homem, da mulher, da criança, de todo mundo que precisa saber primeiro como se prevenir, né? Para quem não assistiu o episódio 1, faço o convite aqui para vocês, a gente falou muito de prevenção, né? Como prevenir questões de saúde bucal, falamos de medo de dentista, falamos de uma série de coisas com 2 especialistas, né? E antes da gente chamar os convidados, eles vão se apresentar. Quero fazer aqui a menção aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. O Pode Sorrir é um podcast idealizado pela ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Odontologia. E hoje nós temos a HelpDoc apoiando a gente, a DocWorking apoiando a gente, a ScanService, o Banco Cora e a Lexley, empresas que estão fazendo com que esse podcast seja viabilizado. Além do Dental Office, que é um grande parceiro nosso aí, tá? As empresas estão apoiando a gente e acreditando, né, que a gente precisa levar a informação para o grande público, né, Fê? Trazendo aí conteúdos que expliquem para as pessoas como se cuidarem melhor e compreendam também tudo que a gente faz na nossa rotina de trabalho, que eu acho que é um detalhe bastante importante. Na mosca, Rui. E para você que quer apoiar o podcast, quer trazer a tua marca, quer trazer o teu produto aqui, são todos muito bem-vindos. Entre em contato com a gente via Instagram mesmo, né? Que serão todos muito bem-vindos, né? Então, sem demora, vamos chamar aqui nossos convidados. Queria que eles se apresentassem, né? Nós não... quem é melhor para se apresentar são os próprios, né? Então, queria chamar o querido amigo, Maurício querido. Mal, muito obrigado aí por topar o convite, topar o bate-papo, né? E se apresenta aí daquela forma mais humanizada, nada de currículo de... Pode falar time de futebol, pode falar o que você quiser aí, fica à vontade. Bom, obrigado, Fernando e Rodrigo, pelo convite. Obrigado estar aqui. você. Muito bacana poder falar sobre a nossa área, né? Poder mostrar para as pessoas o que a gente faz realmente. Então, eu fico muito feliz. Bom, eu sou dentista já há 28 anos, 29 quase. Trabalho na minha clínica pessoal, particular, desde então. E nesses anos todos aí fui engajando alguns projetos, né? Projeto de ONG, projeto da startup da DocWorking, fui diretor da PCD durante muitos anos, contribuí à parte científica com especialização, mestrado, publicação, livros, etc. E o meu projeto principal de vida, né, chama-se Bento e Joaquim. O Bento meu filho fez 10 anos sexta-feira, e o Joaquim amanhã faz 8 anos de idade. Que legal. Palmas pro Bento e pro Joaquim, olha lá. E a minha esposa linda, Piela, que está sempre do meu lado aí nos projetos, abraçando as loucuras que eu faço. Então, é muito bacana poder falar sobre a odontologia de uma forma geral, saindo daquela parte técnica, né? Para as pessoas entenderem, e que é um universo muito, muito bacana. Apesar das pessoas terem medo, não é para ter medo, não é para conhecer e reconhecer um pouquinho o que os profissionais fazem pelo Brasil. Então, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Muito obrigado aí por ter topado. Nosso outro grande amigo aí de tempos universitários, né? Verdade. Contemporâneo aí, Dr. Luiz, seja muito bem-vindo aí, obrigado por topar e bater esse papo com a gente. Dr. Luiz Escabar, né? Porque nós vamos chamar ele de Escabar o tempo inteiro. Então, Verdade. Dr. Luiz Escabar, bem-vindo ao Pode Sorrir. Obrigado pelo convite, fantástico. Ainda mais no segundo episódio aqui, assisti o primeiro, parabéns pelo espaço. Eu sou o Luiz Felipe, todo mundo me chama
realmente Escabar, na faculdade professor Escabar, né? E Luiz Felipe Escabar, quase Luiz Felipe Scolari, né? Relembrando, Maurício esqueceu já deu a letra. Maurício esqueceu de falar, torce pro né? Atlético Paranaense. Exatamente. A cara dele. Gosto muito do Felipão, mas é o Palestra Itália aqui. É lógico. E eu me formei há 22 anos, como vocês lembraram, o Fê lembrou, na Unip, mesma faculdade, onde trabalho há 20 anos. Caramba, já está 20 anos lá. 20 anos de Fiz esse ano 20 anos lá como professor, agora mais na parte administrativa. Que né? legal. E desde a minha formação trabalhei muito tempo no consultório, mas já há muitos anos na saúde pública, onde fiz toda a minha pós-graduação, né? Especialização, mestrado, doutorado na área de saúde pública. Falando de saúde pública, pegando esse gancho, explica pra gente o que é saúde pública para o público, assim, onde a odontologia entra na saúde pública, né? A gente nunca imaginou, né, que num podcast desse perfil a gente fosse trazer aqui alguém para explicar que a odontologia também participa da saúde pública, você né? está falando isso, eu lembro que a odontologia, o dentista, antes ele era vinculado ao Ministério da Educação, não da Saúde. Exatamente. Depois que incorporaram a odontologia na saúde, né? Odontologia... tem relação, né? Porém, tiraram a odontologia da saúde e colocaram na educação, né? Da mesma forma que tem muita coisa do mercado odontológico de consumo que é visto como cosmético, não como algo para cuidado com a saúde, né? Ainda tem esse posicionamento é importante a gente entender, né? Desde da faculdade, né? Eu sempre me interessei muito, a minha esposa também. Eles assistindo, mandar um beijão também. Fizemos 13 anos de casados, né? Falei dos 20 da faculdade, 13 de casado agora. A Thaís também foi para a área de saúde pública. Hoje ela mudou de área. E meus dois pequenos também, né, Maurício? O Pietro, 5 anos, o Luigi vai fazer 3. Um beijo para eles que estão assistindo. E a saúde pública, na época da faculdade, já me interessei muito. Né, participava das atividades com a comunidade, as atividades preventivas e com a minha formação segui essa área. Né. Se lembrar da minha turma de 80, 90 pessoas, 5, 4 foram para essa área. É muito pouco, né? Muito pouco. Gente eu fui para a saúde pública. E muito pouco naquela época. Hoje isso mudou. Menos aí. Não, hoje a gente consegue, no SUS, hoje 30% dos dentistas trabalham no SUS. Né? Então você percebe ali que 1/3 da turma vai trabalhar no SUS. Quer dizer, 30% dos colegas que têm uma formação de especialistas em saúde pública trabalham no SUS, é isso? Não, 30% dos dentistas. Dos formados. Dos formados de odontologia. Né? Dos formados. Hoje... Bastante. Então o SUS hoje tem muitas vagas 30% também, né? do público. Sim, se eu contar, agora vou entrar na sua pergunta, né? Se eu relembrar o histórico aqui, muito rápido, né? É uma história grande. Esse ano o SUS fez 34 anos. Né? Então, lá na Constituição de 1988, ele aparece um ganho fantástico, aí, fruto de muita batalha e uma conquista, né? Da população, dos gestores, de uma forma políticos também. Então, de 88, a gente passa para 1990, que são colocadas ali as leis, né, que definem, detalham os capítulos da saúde que estavam na Constituição. Então, é muito novo. Né? E em 94, né, a gente tem o início do Saúde da Família, Estratégia Saúde da Família. Onde a odontologia se junta à medicina. Em 94 ainda não, a gente tem na equipe o médico, a enfermeira, o auxiliar de enfermagem e os agentes comunitários. E no ano 2000, o dentista entra nessa equipe. Então, estou falando aí de 20 e poucos anos, né? Depois de 6 anos, né, de muita batalha. A equipe de saúde da família tem outros profissionais também, tem, né? Outros profissionais que foram educador físico, incorporando, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista. A equipe multiprofissional, que é fundamental. Né? Então, no ano 2000, você tem a entrada do cirurgião dentista na equipe de saúde bucal e uma grande conquista em 2004, que foi o Brasil Sorridente. Né? Eu tenho que lembrar do Brasil Sorridente, que aí sim a gente tem um pulo
Virou lei recentemente, não virou? Está tramitando, Tá tramitando ainda, no né? Congresso. Quando começou o Brasil Sorridente? 2004. 2004. 2004. E o Brasil Sorridente ele traz um pacote, vou chamar assim, né, de mais recurso para atenção básica, que é o dentista na unidade básica, o centro de especialidade odontológica, posso depois detalhar. Então, o acesso do paciente começa a melhorar. É um dado aproximado, né? Até 2000, 2002, a gente tinha 4.000 equipes de saúde bucal. Hoje, um número aproximado, a gente deve estar em torno já de 28.000 equipes. E tudo isso é atendimento gratuito à população, é isso? Gratuito à população. E o que se faz nesse atendimento gratuito à população? Então, lembrando do acesso, que hoje é o nosso maior desafio, né? A população que chega na unidade básica, onde a gente tem o profissional, o dentista, ele vai fazer o atendimento básico, né? Então, ele vai receber orientação, ele vai fazer a limpeza, ele vai fazer a remoção de cárie, uma restauração. Essa é a atenção básica. Por isso que é tão importante o Brasil Sorridente, que ele vem também com as especialidades, né? Fortalecer. Antes era muito pontual, né? Agora não, agora você tem 1.200, se não me engano, hoje, centros de especialidades odontológicas do Brasil. A gente não tinha nenhum em 2004. Então, a partir do momento que você fez esse tratamento básico, por exemplo, você está removendo a cárie, deu canal, né? Precisa de um tratamento endodôntico. O paciente é encaminhado pela unidade básica para o centro de especialidade odontológica. Ele vai tratar o canal, restaurar, ou o dentista vai devolver, que é a referência contra a referência, devolver esse paciente para atenção básica para fazer a restauração. E acompanhamento. E acompanhamento desse paciente. Então, é fantástico. Realmente, a gente tem privilégio por estar em São Paulo, né? Esse acesso Sim. acaba sendo teoricamente mais fácil, né? Eu E trabalhei forte, né, Fê? No sentido da disponibilidade, anos, exatamente, né? em UBS, na Estratégia de Saúde da Família, e realmente era assim, o paciente ia lá, a gente fazia o primeiro atendimento, tinha a necessidade de tratamento de canal, só que na regulação, quando ia referenciar, não se achava especialistas em canal para entregar isso. Para resolver o problema. E aí ele acabava voltando para uma extração, que era a Sim. atribuição da unidade Você básica vê o a desperdício realizar. de tempo e energia nisso, Exatamente. Mas, né? acho que a gente precisa explorar um lado aqui, e eu acho que o Maurício entra nessa conversa também, até como clínico, né? Clínico na atividade privada também, porque eu tenho comigo que eu acho tudo isso que o professor Escobar está contando aqui fantástico. A gente imaginar que somos verdadeiros bebês, né? Nós somos principiantes dentro desse grupo de trabalho, né? A odontologia passa a entrar no ano 2000, né? Mais ativamente, participando desses grupos, mas você deu um dado no começo muito interessante quando você falou que 30% da população de dentistas do Brasil, de profissionais de odontologia do Brasil, de cuidadores de sorriso do Brasil, trabalham com serviço público. Ou seja, me chama a atenção o outro número, 70% dos nossos colegas ainda se dedicam à atividade privada. E recentemente eu recebi a visita de um amigo que mora na França, mora em Paris. E você também contou todo o trabalho fantástico que foi desenvolvido para montar toda a estrutura de atendimento ao serviço público, né? Quer dizer, clínicas, equipes de serviço integradas e tudo mais. E esse meu amigo, ele me chamou a atenção para um detalhe e falou assim, sabe a limpeza profissional que eu fazia com você aqui no Brasil? Então, lá em Paris, eu vou no meu dentista, faço a limpeza profissional com o meu dentista, pago o meu dentista e aí eu assino um formulário. Esse formulário me ressarce, dependendo do valor do dentista, tudo ou parte daquilo através de verba pública. Então, o governo. Eu acho nesse sentido, Maurício, você não concorda comigo também, e trago você já para o assunto, que talvez uma forma mais barata fosse aproveitar, muitas vezes, até grupos ociosos de atendimento, né? Porque tem muita gente que tem horário disponível para poder atender nesse sentido. Não haveria, e aí como é que a saúde pública poderia incluir essa parceria com o segmento privado no sentido de aumentar o alcance disso? Existiria essa possibilidade ou isso é uma utopia nossa aqui? Não, utopia não. É possível essa discussão porque a própria Constituição fala, né? O setor privado complementa o público.
né? Então hoje... Tipo uma PPP, uma parceria público-privada, sim, né? Sim, é isso. Lógico, isso tem que ser muito discutido, colocado no papel, mas existe a possibilidade, né? O próprio Sistema Único de Saúde, o modelo que a gente segue, em vários países, ele é praticado, né? Então você pega a Inglaterra, o Canadá, enfim, que começaram primeiro, inclusive, né? Então a gente tem esse modelo e outros modelos a gente pode discutir, seguir. Seria fantástico o que você falou. A gente tem esse dado de 30%, ele está no levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal de 2010, né? Eu estou curioso que já está defasado já, né? Porque a gente está esperando o censo agora. Está em andamento, né? o levantamento de 2020, né? Por causa da pandemia. Ele até chama hoje o levantamento epidemiológico SB Brasil 2020, vigência 2021 e 2022, porque por causa da pandemia ele foi adiado, mas acredito que até o fim do ano que vem, a gente vai ter esse resultado, para ver se esse número se mantém, caiu, né? Mas comparando com a minha época de formado, eu formei em dezembro de 2000 com hoje, você vê que a turma também já tem um maior interesse, ele sabe que é uma área que ele pode trabalhar ou exclusivamente no serviço público, ou trabalhar no serviço público e no seu consultório, né? E aí eu vou levantar até uma bola aqui para o Maurício, que é a questão o Rô falou da PPP, que é a parceria público-privada. Hoje a gente tem muitos consultórios odontológicos, vamos falar aqui na cidade de São Paulo, né? Ociosos. Exato. Né? A ociosidade é grande, tem muitos colegas que Exatamente. montam um negócio e tem muito horário vazio que poderia ser aproveitado com uma PPP. Só para dar um adendo do que você está falando. Não, você vai contar toda o motivo que essa oportunidade de negócio que você viu da ociosidade, você criou a DocWorking, né? Sim, a DocWorking. A DocWorking é uma forma resumida para dizer um Airbnb focado para a área de saúde. Não é só para odontologia, né? Para toda a área de saúde, o Brasil inteiro. E tem um levantamento feito por um instituto em 2020, que foi publicado, que o Brasil, então, ou seja, foi feito antes da pandemia. Perfeito. A gente ainda está voltando aos números pré-pandemia, ainda não chegou ainda, mas a estatística que tinha para odontologia no Brasil era de 39% de ociosidade no consultório. Olha isso. É muita Quanta coisa. vaga livre para atender em parceria público-privada e atender mais pessoas mesmo, né? Que precisam voltar, como você falou. E, né? e é uma coisa muito maluca, porque o Brasil ele detém 20% dos dentistas do planeta. É uma concentração de dentistas altíssima. Altíssimo. O Escabala pode falar melhor os números da Organização Mundial de Saúde que ela indica de habitantes por dentista. A proporção, né? Proporção. Aqui a gente está muito abaixo, né? Tem uma quantidade de pacientes para dentista muito abaixo do que se recomenda. E muito, né? mal distribuída, né? E mal distribuída. E aí, fora da DocWorking, que é um projeto pessoal para, obviamente, ajudar o mercado de trabalho e está ajudando também os pacientes, porque você Sem acaba dúvida nenhuma. gerando acesso aos pacientes. Exatamente. Né? Porque, pô, eu quero passar num paciente X lá, que ele não tem consultório, não tem onde atender, eu sou obrigado a ir num A, B ou C, né? Enfim, a gente acaba ajudando tanto o profissional como o dono de clínica e os pacientes. Mas tem um outro trabalho que é da ONG, do Amigo da Vez, que ele vem já de alguns anos, esse trabalho. E aí eu sempre falo que a gente não gostaria de existir para aquilo que a gente faz, porque o nosso país é um país continental, é muito grande. E quando a gente fala São Paulo, a gente não imagina, e não pode falar que imagina, porque você não foi lá, você não sabe, você não tem ideia, é só quem vai lá para ver qual que é a situação de várias áreas do país. A gente viaja, a ONG viaja pelo Brasil inteiro. Por exemplo? Olha, a gente foi das 5 regiões do país, todas as 5 regiões, são cidades com IDH muito baixo, cidades muito pequenas, de 7 mil habitantes, 4.500 habitantes, são cidades muito pequenas. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, vamos dizer assim, e do desenvolvimento socioeconômico. Socioeconômico, mortalidade infantil, são vários quesitos que se avaliam dentro de uma comunidade, de uma cidade. E a gente vai também em aldeias indígenas e comunidades ribeirinhas, caiçaras, etc. Então a gente tem, no Acre, por exemplo, é uma. Né? O pessoal brinca, o Acre existe, poxa, é muito longe, né? É um estado esquecido aqui dentro do nosso país. E lá a gente chega, leva um dia para chegar lá,
De lá, a gente leva mais outro dia para chegar na aldeia indígena. São 9 horas, às vezes 10 horas de barco para chegar nessa aldeia. E lá a gente fica fazendo atendimento. Então, assim, você tem contato com a cultura, com os costumes de cada região. Isso a gente foi para o sul, já mudou completamente. Foi para o nordeste, mudou totalmente. Do outro lado ainda, que a pobreza é uma outra situação. E tem uma região aqui próxima de São Paulo, aliás, no estado do Rio de Janeiro, no distrito de Paraty, que é na reserva da Joatinga. Tem 3 comunidades que a gente atende lá, que a ONG atende, que é a Ponta Negra, a Praia de Ponta Negra, que desde 2017 a gente faz um trabalho fantástico lá. A Praia do Sono, que fomos agora pela primeira vez, e a Vila Oratório. São comunidades ribeirinhas, caiçaras, que têm uma outra dimensão, uma outra necessidade. São pessoas que faltam a saúde, né, de todos esses que eu estou falando, são pessoas assim, deu dor de barriga, para onde eu vou? Não tem para onde ir. Né? Então, por maior o esforço que o Estado faça, não consegue chegar. Né? E eu acho que falta até um pouquinho até de interesse. De interesse de alguns. Né? Hoje o país está tão politizado, né? Mas a gente precisa parar de brigar e começar a olhar para o problema em si. Né? Então, assim, as ONGs, só para a gente entender, Maurício, elas surgem a partir de uma demanda que é, vamos dizer assim, o professor Escobar explicou aqui a questão da saúde pública, que veio, né, e que surgiu até recentemente, a gente pode colocar assim, provendo atenção à saúde, cuidado com a saúde através da boca para uma parte da população, e isso vem crescendo. Mas ainda não dá conta de atender a demanda de toda a população carente do Brasil. Eu vou te dar um exemplo muito interessante. Vou pegar uma cidadezinha que nós somos no Rio Grande do Sul, em 2018, chamada, já eu lembro do nome da cidade, uma cidadezinha muito pequenininha, nós fomos lá. E aí começou, até uma cidadezinha no Nordeste, chama Ingazeira. Ingazeira, um sertão pernambucano, uma cidade muito, muito pobre, minúscula. E lá a gente sempre vai e pergunta para o dentista, quando tem o dentista da cidade ou da cidade vizinha, qual que é a maior demanda. Porque a gente está indo com um grupo de voluntários, tem muito especialista. O que eu tenho na minha clínica particular de tecnologia, a gente tem na ONG e a gente leva esse equipamento. São equipamentos móveis? São como equipamentos é que é isso? móveis. Bacana. Todos portáteis, a gente leva 1,5 toneladas a 2 toneladas, às vezes, de equipamento para fazer os atendimentos. De equipamento e material de consumo. Tudo que tem de bom e do melhor no consultório aqui em São Paulo, a gente leva para as missões. Que legal, que legal. E aí, nesse exemplo, a gente conversou com o dentista lá da região, ele falou, olha, canal, assim, são no mínimo 6 meses para a gente suprir esses 60 e poucos pacientes que tem na fila para tratar canal. Você está com dor de dente. Exatamente. Você vai aguentar ficar mais de 6 meses, 7 meses esperando para tratar? Assim, 6 meses, 7 meses, o que ele fala, porque atrasa isso, vai surgindo outro e essa fila demora mais. Bom, nós nos reunimos durante uma semana, nós tratamos 70 e poucos canais, porque alguns surgiram ali. Então a gente deu uma limpada nessa fila de espera, né? E foi uma coisa assim, muito, muito emocionante e gratificante para os dentistas voluntários, assim, de emoção, de choro, do padre da cidade vir rezar uma missa pra gente, que de legal. emoção. Muito legal. As senhoras iam lá levar um presente. E olha, estou saindo de São Paulo, para a gente ter uma ideia, levava de presente, um deles, tem vários tipos, mas um deles muito especial, uma garrafa de Coca-Cola. Uau. Porque a Coca-Cola é um item especial, de um dia especial de refeição no final de semana, na mesa deles. E levaram essa garrafa de Coca-Cola. Para a gente é muito banal, né? Qualquer lugar você para, compra uma Coca. Lá não. Então você vê a simplicidade, a pobreza, a gratidão do público. Então isso dá um retorno muito gostoso para nós como seres humanos e como profissionais daquilo que a gente aprendeu e está devolvendo para a sociedade. Fantástico. Mas assim, é o que eu falo. A gente gostaria de não ter que fazer isso. Né? Seria tão bom se o governo, né, e o país tão grande, tão difícil de administrar, pudesse suprir isso, né? E não consegue, então entra uma organização não governamental, né, para ajudar a suprir. E aí eu nesses te pergunto momentos. exatamente isso. Como é que você faz para criar, vamos dizer assim, a estrutura, né? Vamos dizer assim, o corpo disso tudo? Porque isso custa dinheiro, quer dizer, você ir para lá, e como é que você faz? Como é que você obtém financiamento, verba, a mobilização da tua equipe, que você leva uma equipe daqui, de voluntários, mas, poxa, tem o deslocamento, tem a acolhida desse pessoal quando chega lá, como é que é isso? Muitas das viagens, né, os voluntários já por si só
é um grupo que se junta com um bem maior, né? Sempre se juntam essas pessoas que têm esse mesmo objetivo, essa mesma visão de vida, né? E aí muitos pagam suas despesas aéreas, né? A parte de equipamento é uma transportadora que leva, não é barato sair daqui de São Paulo e levar para outras regiões do país, porque tem que levar, depois tem que trazer de volta, né? A logística então é pesada, é custosa, né? a quantidade de equipamento e material de consumo. Eu não posso chegar lá no final do mundo e faltou agulha para anestesiar. Eu tenho que levar absolutamente tudo. Não tem uma dental para comprar. Perfeito. Eu tenho que levar tudo. Então, E não dá para improvisar nada, né? Não, muita coisa a gente improvisa. Não, mas eu falo em insumo. Não, isso não tem como. Então a gente tem um checklist, uma expertise nessas missões, são verdadeiras missões mesmo para acontecer. Muitos voluntários se voluntariam de ir antes e ajudar a montar essa missão. O investimento ele vem de patrocinadores, de empresas, de pessoas privadas, particulares, que conhecem o projeto da ONG e acabam doando recurso financeiro ou até algum equipamento, material, até a tua expertise, né? E a própria comunidade na região, às vezes tem algum apoiador, alguma associação ali, e eles ajudam a gente nessa logística local, né? Onde vão dormir, onde vão se alimentar os voluntários. Então, é um grupo grande de pessoas. Eu acabei de gravar esse fim de semana um vídeo de agradecimento da última missão que nós fomos. Nós fomos aqui. Nós vamos a cada 2 vezes por ano, desde 2017, aqui em Ponta Negra. Eu acho que foi o Day One da ONG, foi ali. A gente transformou aquela comunidade, porque a gente volta lá. Então a gente já mudou muito aquela região. E vocês viram o impacto da presença de vocês lá? Muito, isso é muito Tem legal. como vocês conseguem mensurar? Sim, Mensurar isso. A gente mensura absolutamente tudo. Para fazer essa mensuração, a ONG criou um aplicativo todo digital, que todas as informações estão lá. Então, a hora que eu quero, Como eu é que é o faço um aplicativo? relatório. Conta pra gente aí o aplicativo. Ele é fechado, é só fechado, para nós. tá. Só É pra pra gestão. nós. Entendi. É para gestão da ONG e a gente acaba até oferecendo para outras ONGs que queiram utilizar essa ferramenta. É uma ferramenta que ela não é bonita, mas ela é prática, fácil de usar e você tem qualquer dado ali de estatístico que você precisa. legal. Então, por exemplo, nessa Ponta Negra, 62% dos pacientes, 64% dos pacientes passaram pela primeira vez no dentista com a gente. Nossa. 64%. 64. A quantidade de cáries, né, na primeira vez que a gente teve lá de intervenção, de extração, tratamento de canal, restauração, foi pesada. Né? Nós levamos dentistas bons, maduros, né, que sabiam tratar da doença. Muitos você conhece. Uhum. E hoje nós já temos um outro projeto que veio dentro desse projeto, que é o Cárie Zero. Então a criança que passa com a gente, ela faz limpeza e profilaxia e flúor, passa pelo projeto de educação, sempre tem um teatro. Hoje, para você ter uma ideia, nós não fazemos o teatro mais, as crianças é que fazem para nós. Para você ver o nível que chegou. E cada vez que passa com a gente, ganha um broche diferente, com uma estampa diferente, eles têm a coleção dos broches, e aí ganham presentes. Eles são os primeiros a escolher os presentes que a gente leva, entre roupas e brinquedos, etc. Então é um projeto muito bacana. Muito, lindo. Mais do que isso, eu imagino também que você deva ter a parte de orientação, né? A parte de higiene bucal, que você deve orientar para esse público, para obter dados tão relevantes, né, em termos de melhora de saúde, através da boca, instrução de higiene bucal, nutricional, como é que é isso também? A gente tem um trabalho nutricional também. A gente tem um projeto a gente executa mesmo as palestras orientacionais. Hoje a gente tem um apoio de uma empresa que tem um projeto educacional de higiene bucal, que é um jogo, então virou mais lúdico ainda. E dessa vez que a gente levou pela segunda vez, o pessoal de lá falou, poxa, eu quero esse jogo aí para jogar com as crianças. E a gente tem, obviamente, o apoio de quem é lá da comunidade. Né? Então, por exemplo, tem professores, educadores, o pessoal das associações que cuidam ali, que nos dão um apoio que é muito importante. Então a gente ensina a pescar. É difícil falar isso para pescador, né? Porque é a região de pescadores, né? Mas a gente ensina como cuidar da saúde bucal e a gente deixa alguns kits por criança. Então um kit fica na casa dele, outro kit fica lá na escolinha, né? E aí o professor, o educador ali, ele faz o trabalho de cobrar das crianças. Tem que escovar o dente. Então tem umas histórias esse é um muito outro interessantes. ponto, né? Você passa lá, faz todo o atendimento, entrega tudo bonito e depois que vocês vão embora,
Por exemplo, semana passada, no outro episódio, a gente falou da dificuldade que famílias têm em ter uma escova de dente, um fio dental, né? Ainda existe a escova de dente Exato. familiar, né? Como é que O creme depois dental, disso que eles conseguem ter acesso a escova de dente, a fio dental, a creme dental, né? Normalmente os kits eles vêm com escova de dente e creme Suficiente dental. para até o próximo retorno? Não. A gente acaba deixando, a gente consegue umas parcerias com as empresas de higiene bucal que entendem o projeto, conhecem a seriedade do projeto. Aliás, recentemente a gente recebeu agora, no meio do ano, a gente recebeu o selo do ar. Então a gente participa das melhores ONGs, práticas e transparências, das melhores ONGs do Brasil na área da saúde bucal, né, da saúde. Isso é muito bacana. Sem dúvida. Então, essas empresas entendem o trabalho que fazem, então a gente pede, solicita os kits, então elas doam os kits. Essa é uma forma de ajudar os projetos que a gente faz. Muito legal. Isso custa, né? Traçando um paralelo com isso, pergunta que eu faço para o Escabar também, Fê, desde que o Brasil Sorridente foi implementado como política nacional, né, de saúde bucal, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, qual foi o impacto disso na redução de problemas de saúde bucal na nossa população? Dá para mensurar isso? Dá para mensurar e tem os levantamentos que comprovam, né? Então, lembrando, iniciamos em 2004 o Brasil Sorridente e em 2010 vem o primeiro levantamento, que a gente observa já uma queda do índice de cárie, problemas periodontais estáveis caindo e a oclusopatia, né, os problemas ortodônticos aumentando, né? Então é feita uma fotografia daquele momento em 2010 que as ações tinham ali 5, 6 anos. Então a gente está muito ansioso pelo resultado agora em 2020, 2022, né? Porque passou-se um bom tempo. Sem dúvida. A gente espera que os índices, a gente comprove que isso funcionou muito bem, né? Fazer o gancho agora no acesso, que eu acho que é o eixo fundamental aqui, é o financiamento para o SUS, para o Sistema Único de Saúde hoje, é o acesso e principalmente financiamento, né? Os políticos têm que ter um cuidado muito grande, porque não tem dinheiro. A gente precisa melhorar o financiamento do SUS como um todo, né? A pandemia mostrou isso para a gente pode falar depois de pandemia. Sem dúvida. Tenho 1000 exemplos, né? Mas para a saúde bucal, o que o Maurício, falar agora, o acesso à pasta de dente, ao creme, ao fio, a pessoa tinha que ir na unidade básica e retirar, né? Hoje acontece assim com a camisinha, você vai lá e retira. Paciente crônico, diabetes, hipertensão, ele vai lá, acompanhado pelo médico, retira o medicamento, né? Então, a gente tem os dois eixos aqui, o financiamento, porque para ir lá retirar precisa ter, né? E a orientação, a educação em saúde, um instrumento para a promoção da saúde, né? Eu preciso explicar para a pessoa que ela tem que ir lá retirar, como usa, qual a frequência, após a refeição, enfim, a técnica. Como acontece, outro exemplo, anticoncepcional. A adolescente, a mulher, pode ir lá e retirar na unidade básica. Mas é preciso educar como usa. Eu Sem tenho dúvida. histórias de colegas da enfermagem dando palestra, as perguntas, né? Eu uso um antes e um depois do ato sexual? Não. Você usa tantos dias, para tantos dias. É preciso orientar também. Então esse pacote é importante. E o hoje, na SUS era tem de tudo para isso. tecnologia, de comunicação, de internet das coisas, a comunicação ela é mais importante até do que a própria ferramenta, né? E o custo para fazer educação é praticamente zero. Exatamente. Né? E o resultado é fantástico. Fantástico. O esse é o resultado detalhe. é fantástico. Então, se eu der o acesso, financiar para que tudo isso aconteça, aí vem uma segunda parte, né? Fazer a população ir lá, né? Aí é importante saúde da família, que inverteu essa estratégia, né? A estratégia do cuidar. Eu vou em busca da população saudável, não espero ela vir doente. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, vou usar o exemplo da cidade de São Paulo. Eu não sei que unidade básica eu devo ir no meu bairro. Tem um site que fala isso. Ninguém sabe. Fala Conta pra gente o site aí. Se não me engano, busque saúde.prefeitura.sp.gov.br, podemos conferir, mas você entra nesse site, você põe o endereço da sua casa, põe buscar, sua unidade básica é essa.
seja consulta... É isso aí, buscasaúde.prefeitura.sp.gov.br. Isso na cidade de São Paulo, né? E na cidade de São Paulo. Né? E tem o EGOV Tem também. o EGOV. E cada município, claro, a pessoa vai até a unidade básica e vai perguntar. A sua agente comunitária que visita a sua casa, você vai perguntar. Né? Então, poxa, não sabe que unidade básica vai? Tá lá, clicou. Tem dentista? Não tem? A informação está aí. Agora a gente precisa educar a população, né? A gente precisa informar as pessoas para que elas adotem um comportamento saudável. Tenho ferramentas para adotar esse comportamento saudável. E esse é o papel do Pode Sorrir, né? Exatamente. Vocês estão acompanhando aí, estão vendo como é que a gente está com 2 mestres aqui, falando de acesso, de dar acesso à saúde, não só bucal, né? O exemplo que o Escobar falou, né? E agora a gente vai para um intervalo, Rô, tomar uma água. Vamos tomar aquela aguinha? E aí a gente já voltamos, retorna, né? aí. Contando mais, né? Pode sorrir que voltamos aqui para continuar esse bate-papo, né? E eu queria provocar vocês dois, né? Inclusive, em relação a gente não acabou, né? Mas passamos por um processo de pandemia que nunca imaginamos que íamos passar, né? E eu queria ouvir de vocês, se vocês têm o dado de quanto que impactou na demanda do uso do SUS, da demanda de pessoas convidando a ONG para participar de projetos para dar assistência odontológica, médica no geral, né? Vocês têm essa visão, essa noção? E falar também como é que foi o processo de pandemia, né? Como é que, principalmente o SUS, como é que ele sustentou todo esse processo de pandemia? Olha, a pandemia, assim, a gente vai ler nossos filhos, nossos netos, livros de história, né? Foi realmente um grande desafio, né? Então, para o Sistema Único de Saúde, o primeiro impacto preciso cuidar de 200 e poucos milhões de pessoas, né? Hoje a gente tem que agradecer do Brasil ter um sistema como o nosso, né? Evidenciou os princípios do SUS, né? Principalmente que ele é universal, né? Ele atendeu a todos, né? Claro, em alguns momentos de demanda insuficiente, problemas de financiamento, até problemas políticos, mas o SUS atendeu todos, deve atender todos. Ele foi integral, ele tem que fazer desde a promoção da saúde até os tratamentos mais complexos, reabilitação. Ele se baseou no princípio da equidade, né? Devo atender todos de forma igual, mas eu preciso avaliar as necessidades. Ofertar mais para quem precisa mais. Ofertar mais para quem precisa mais. Então, evidenciou muito os princípios, né? E, por outro lado, também mostrou como a falta de financiamento nos prejudicou, né? Então, sem o Sistema Único... A pandemia já foi uma tragédia, né? Sem o Sistema Único de Saúde, eu não sei o que aconteceria. Muitos países... Ter sido muito pior, né? Seria fatalmente assustador. A gente viu alguns países passarem por isso. Eu olhava na televisão, via aqueles caminhões do Exército levando corpos. Assim, no Brasil aconteceram, em alguns lugares, pontualmente, sim. Foi muito grave, foi muito triste, né? Perdemos colegas, perdemos profissionais de saúde, população, os números mostram, mas sem o Sistema Único de Saúde seria uma tragédia. E do dia para a noite, né, todo mundo teve que aprender o que é o Sistema Único de Saúde, né? E ele se movimentar de uma forma, atender uma demanda que explodiu. E então, todo esse acesso, né, a gente não conseguiria, para o número de pessoas que a gente tem. Prova disso é a vacinação, né? O dia que a vacina, tirando de lado quando ficou pronta ou não a vacina, o dia que a vacina ficou pronta para distribuição para 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas. Nossa, a logística disso. A logística disso estava pronta. Né? O Brasil já tem, um dos primeiros países de vacinação aqui. Tem excelência nesse processo de vacinação, né? Então, a vacina ficou pronta, distribuição, aplicação. Sim, teve que fazer prioridades, porque todo mundo precisava receber a vacina, mas eu acho que o tempo que isso foi feito foi fantástico, né? Então, o Sistema Único de Saúde mostrou a força que ele tem que continuar, porque a gente tem forças contra, né? Mas o que tem que se discutir hoje é financiamento. A gente precisa injetar
mais dinheiro. A pandemia deixou muita gente desempregada, que Mais perdeu seu entrantes no plano, sistema, né? perdeu seu plano de saúde, né? Não conseguia pagar o particular, entraram para o sistema. Aí o pessoal fala que a gente é corporativista quando a gente cita esse tipo de coisa, mas eu não vou fugir da raia desse tipo de colocação, porque é em cima do que o Escobar está contando aqui. A gente vê, por exemplo, que é muito fácil para o Congresso Nacional aprovar na calada da noite aumento para ele próprio, aumento para os servidores do Executivo, do Judiciário. Isso tudo é aprovado muito fácil na calada da noite. Tem verba. Sim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de aprovar, foi discutido, foi tramitado, por exemplo, um aumento no provento dos enfermeiros, os mesmos que eram chamados de heróis na pandemia. Aí, quer dizer, se deu um salário digno, né, um pouco mais digno ao pessoal da enfermagem, e agora o próprio judiciário se coloca contra esse aumento, dizendo que não há verba, que não há dinheiro para isso. Eu acho que não há prioridade. Exatamente, para a saúde, né? Prioridade. Falta prioridade para a questão da saúde, né? E é importante que quem esteja assistindo a gente, você quando for votar, pensa um pouquinho nisso, entendeu? Eu acho que isso é prioridade de qualquer país que pretende evoluir, é saúde e educação. Sim, ponto. Prestem atenção nos candidatos que priorizam. Saúde e educação é fundamental. Vou linkar os dois. Olha, a gente percebeu também na pandemia como o nosso processo de educação em saúde, promoção da saúde, ele precisa de reforço, ele precisa de prioridade. De um dia para o outro, tinha que ensinar a lavar a mão. Isso já tem que vir desde a base. Desde a escola. Desde a escola. Mas como a gente falou no episódio de estreia, né? A questão de como escovar o dente, né? Que muitas crianças aprendem a escovar o dente vendo outra pessoa escovando, mas essa outra pessoa não sabia escovar o dente também, né? E o Fernando citou uma coisa na vez passada, do podcast, que ele falou da questão da cesta básica. Sem dúvida. Né? Onde, olha que a contradição. Quer dizer, a gente sabe que o açúcar refinado é um vilão para a saúde, não é só a questão odontológica, mas ele está na cesta básica do brasileiro. Não estou entrando no mérito de que as populações não precisem desse bem precioso para, vamos dizer assim, para o incremento da sua questão nutricional. Mas existe um bem ainda mais precioso nesse sentido, que é o que se contrapõe a isso, né? Quer dizer, a escova de dente, isso tudo não está na cesta básica ainda, né? Então, uma questão... Eu sou mais radical um pouco, Rodrigo. Eu acho que tinha que estar lá na unidade básica, na cestinha, para você ir retirar. Perfeito. Claro, com certo controle, né? Perfeito. Mas todo mês eu posso ir lá a cada 2, 3 meses, aí abre a discussão. Mas a escova, a pasta e o fio tinha que estar lá para retirar. Perfeito. Né? Associado à orientação. Você já recebeu orientação? Pode retirar. Não recebeu? Vem cá. Então retira. Traz a sua família. A gente comunitária vai na casa. Todo mundo recebeu orientação? Sim. Então pode receber. Ainda não recebeu? Recebe orientação e retira o material. O custo-benefício disso é indiscutível. É indiscutível. A gente falou no episódio, a questão da prevenção é muito mais barato. Já a frase da nossa avó, né? Prevenir é melhor do que remediar. Resolve o problema. A gente pegou uma família lá na região do norte, em Nordeste. Eles usavam, a família, 7 pessoas, uma escova de dente. Já estava mais ou menos um ano e pouco usando a mesma escova de dente. Ela estava aberta, estava preta, passava na água do rio assim, escovava. E é que você falou, as pessoas aprendem a escovar vendo o outro que não sabe escovar, escovando. Né? Então lá que não escovava, então, imagina, só escova o dentro da frente aqui. Lá atrás, ausente. É muito, muito difícil isso. E o acesso era fundamental. A gente participa de alguns grupos, né, que são empresários, que não são políticos, mas querem melhorar a política. E uma dos sustos que a gente levou foi escrever um documento para que os candidatos a prefeito... Se comprometessem, né? Perfeito. E até, você pega assim, odontologia no plano de saúde, é uma frase. Literalmente uma frase. Eles Maurício, não dão a devida importância. É um parágrafo. Né? Não, é uma frase. Os planos de governo, né? Os planos de governo, quer dizer, não dá nenhuma importância. Não, então, para quem teve dor de dente, aí sabe o que é. Exato. Quem tem um dente faltante, que tem vergonha de sorrir, de se socializar, sabe o que é não ter um dente saudável. Né? Então, é essa a importância que os governantes dão para a odontologia. É quase nada. E é um contrassenso. Anos atrás aconteceu até um concurso para gari da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Não sei se vocês tiveram acesso a essa informação. Não.
E no concurso, dos requisitos para participar do concurso de Gari, da Prefeitura do Rio de Janeiro, um pouco antes da Olimpíada isso. Então o Rio querendo mostrar o seu lado todo inclusivo, tal, o Brasil que é alegre, que sorri e tal. A condição básica era que você tivesse pelo menos 8 dentes em boca para poder 8 dentes em boca para você poder participar do concurso. Trabalho até levar em consideração. Para participar do concurso, senão você seria automaticamente excluído do processo. Isso deu um bafafá enorme e eles tiveram que tirar essa terminologia do edital de convocação para esse concurso e aceitaram, porque nós temos ainda uma população imensa de desdentados, não é mesmo, Scamarcio? É claro que a pessoa não entende nada, né? Claro que não, é um contrassenso. O levantamento epidemiológico 2010 já mostrou, acredito que agora isso vai melhorar, as pessoas estão ficando com mais dentes na boca, né? A meninada agora, baixa idade, 5, 6 anos, o número de cárie caiu muito, né? Aos 12 anos caiu. Então eu acredito que essa população daqui 60, né, quando eles fizerem 65, a gente vai ter uma condição muito melhor. Né? Poucos vão usar prótese total. Ó a loucura que estou. Né? Mas assim, daqui a 60 anos, quem tem 5 hoje, raramente vai usar uma prótese total. E o que você atribui a essa população de 5 hoje ter bem menos cárie do que tinha as populações mais antigas, na faixa de 5 anos? É a fluoretação da água de abastecimento? Também, eu acho que é esse trabalho que vem de 2000 para cá, né? Apesar de precisar financiamento, mais acesso, ele vem acontecendo de uma forma bem forte. Né? A orientação sobre saúde bucal melhorou bastante. Ainda a gente está longe de chegar ao ideal, mas melhorou muito. A fluoretação da água, no meio final dos anos 80, a gente, em 10 anos, consegue uma redução em média aí de 50% de cárie. Então, imagina, né? Quem nasce hoje vai ter metade da chance de ter cárie. Ele está protegida. E aí eu já faço até um contraponto, né? Tem muita gente contra o flúor na água. Exato. Aí tem o pessoal, assim, né? O pessoal do sou contra o flúor na água de abastecimento porque ele faz mal à saúde. A gente trabalha assim com evidência científica. Né? Tem muitos grupos que estudam isso, né? Até a Faculdade de Saúde Pública, onde eu fiz minha pós, tem o SECOL, que é um grupo que estuda a fluoretação na água. E o efeito disso, né, na população. O efeito disso, a segurança disso. Aqui no estado a gente tem, por exemplo, cada cidade tem a sua, mas a Sabesp que controla isso de uma forma brilhante. Então, a quantidade que é colocada é ideal para trazer benefícios. Né, e proteção contra a cárie. Então, isso ajudou muito. Mas eu acho que o que realmente vai resolver é a educação em saúde e a criança ter a sua escova, sua pasta, seu fio para escovar após todas as refeições. Escovou só de manhã, só de noite. É uma outra discussão, mas ela tem ali como escovar seu dente após todas as refeições da maneira correta. E a pasta de dente, né, o dentifrício, o creme dental, tem flúor também. Então esse flúor constante, diário, ele é fundamental. Né? Como o Maurício falou, esse caso, tem a escova para 7 pessoas, pode ser que não tenha pasta. Né? Então, não tinha pasta. Era só escova e aquele estado. Né? E você perde o poder do flúor, da pasta. A água provavelmente não é fluoretada, então ele tem a remoção mecânica ali da placa. Então, vamos pro fato ou fake, Fê, que é uma boa também. Fato ou fake, né? Que agora virou moda, né? Tudo é fato ou fake. Flúor na água de abastecimento causa câncer na população? A quantidade, não causa. Né? Assim, fake, sendo bem direto, é fake. É fake, gente, quantidade, fake, não acreditem nisso. Olha, digo mais, o excesso de flúor, por exemplo, se uma criança de baixa idade que tem seus dentes em formação ficar comendo pasta de dente, né, ela pode ter fluorose, que é o dente vai erupcionar, nascer com uma manchinha branca, fluorose. Por quê? Fez uma coisa errada. Né? Se escovar da maneira correta, cuspir, quantidade correta, fundamental, que aí, até no primeiro episódio vocês falaram, né? As propagandas adoram por aquela montanha de pasta. Assim. É a quantidade correta, pouca, 1/3 da cabeça ali da escova. Se usar a quantidade correta, tomar água fluoretada,
Tem alimentos que contêm flúor também, Alimentos né? que contêm Naturais. flúor, É. natural. Flúor natural, né? O peixe contém flúor, os chás contêm flúor, natural. Não vai ter nada. Vai ter, pelo contrário, uma grande proteção, não vai ter cárie. Alguns casos, uma leve fluorose, às vezes imperceptível. Né? Até tem um manual de fluoretação do Ministério da Saúde, né? Um grupo de professores escreveu, que o Marcos Pérez, que é o organizador desse manual, ele fala, às vezes é polêmico, né? Mas às vezes uma fluorose leve é melhor do que você ter um tenha monte de dúvida. cárie. Claro. Não tenha Tá? dúvida. Então, assim, é fake. Pronto. Muito Senão bom, me muito estendo. bom. Excelente. Tá aí, Fê, o Respondendo é fato ou fake. fake virou já agora uma coisa que nós vamos ter toda edição do Não, Pode precisa Sorrir. precisa ter, porque tem muito mais fake do que Tem. as pessoas falando os fatos que realmente quem está assistindo a gente precisa Você vê quantas precisa pessoas conhecer, desconhecem né? muita Muito, coisa, né? muito. Imagina as pessoas atendidas que a ONG atende, né? O nível de acesso à informação. Como é que é pequeno, isso? É pequeno. Agora sim, algumas regiões, né, tem internet. A tribo indígena que a gente foi lá no Acre, no meio da floresta amazônica, quase 70 quilômetros da divisa com o Peru, lá tem uma antena de satélite, fica com o gerador ligado, funciona, alguns lá se conectam e tal, então chega uma informação. Né? Agora que o governo está botando 5G espalhado por vários pontos, então é importante isso, porque é onde, como o Scabara falou, é barato, é fácil. E como é que você chega lá? Com o radinho já não é mais o que era antes, né? E nessas regiões só chega na internet. As pessoas já vejam tudo pela internet. Então a informação é muito importante. E o Brasil, eu volto a falar, é um país continental. Nós temos vários Brasis dentro do nosso Brasil. Verdade. Cada região que você vai é uma cultura diferente, é uma cabeça diferente. É muito diferente um povo do outro. Olha, vou só fazer um contraponto na educação e saúde. A gente tem que levar informação para a população, porque eu tenho desde o exemplo que o Maurício deu, tem uma escova para 7 pessoas, enfim, mas nas visitas domiciliares no Saúde da Família, a gente vê de tudo. E a gente já vi famílias que usam a mesma escova para mais de uma pessoa, mas ali no banheiro tem o shampoo, pós-sol, pós-piscina, o condicionador, assim. Você vê que não é o problema financeiro de uma escova de 3, 4 reais. Faltou a orientação. É uma escova para cada um, é um fio dental que pode ser para todos, é um creme dental que pode ser para todos, né? Faltou orientação. Não é a realidade da maioria. A maioria não tem mesmo, né? Não tem dinheiro para comprar. E isso é interessante que você falou, porque eu vou voltar para a Ponta Negra, que é um case que a ONG tem, que é muito legal. É a comunidade que vocês mais visitam. Que a gente mais visita. A gente tem um trabalho ali de erradicação da cárie, que o projeto era até 2020, a gente E conseguiu. vocês têm apoio público lá da... Não. Zero? Não temos zero de apoio público. É mais fácil a gente fazer as coisas acontecerem com o apoio público. Seria muito bom, importante. Fica aqui na escola para Agora sim, a gente tem um apoio. Não, alojamento são pessoas da comunidade que dá, a gente paga um aluguel para eles, a parte de alimentação, idem, porque é um pessoal que precisa do recurso. Assim, dessa última missão em Paraty, nós tivemos da Secretaria de Saúde que mandou os medicamentos, que a gente fez uma solicitação, e de Educação que liberou, não nessa última, mas na anterior, a escola para a gente poder fazer os atendimentos. Então, liberaram lá 3, 4 dias para a gente poder fazer os atendimentos. Agora, quando entra a verba pública, é óbvio que tem que ter uma burocracia grande para saber onde esse dinheiro vai. Tem que ter uma transparência muito grande. Né? A questão da transparência, né? Exato. Mas algumas missões a gente não consegue fazer acontecer se a gente esperar todo o processo, né? Então, nós tivemos um trabalho muito bacana durante 2 anos aqui em São Paulo, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu participei de uma ação. Você participou de uma ação. Então, a gente requer especialistas em pacientes com necessidades especiais. Então, é uma missão bem fora da curva, né? São os profissionais que são altamente especializados para atender aquele perfil de pacientes. E são pacientes que não têm recurso, nem de pegar uma condução, eu digo recurso financeiro, e ainda mobilidade, dificuldade de mobilidade de sair da cama ou de uma cadeira de rodas para ir para um atendimento de um especialista que custa mais caro. Então, são pessoas que ficam esquecidas, a gente não pode esquecer desse pessoal. Então, esse trabalho que a gente faz lá na Ponta Negra, voltando à Ponta Negra,
do ter o shampoo, de vários tipos e não ter muito atenção à escova e ao creme dental, isso foi uma transformação grande que a gente fez. E isso veio através da educação. Então, eles sabem a importância que tem de cuidar da saúde bucal. Né? Então, a gente trata, a gente dá as ferramentas para eles cuidarem e a gente ensina. Então, hoje, o trabalho é muito fácil. A gente chega lá, é muito fácil. Eles podem até ter o shampoo, um protetor solar, que está na região litorânea, mas eles têm lá todos os itens de higiene bucal. E olha, somando o que o Maurício fala e o que o Escobar fala, Fê, o que a gente chega à conclusão? Quando a população é bem informada, quando ela é acolhida, ela responde de forma positiva. Quando ela está inscrita no Pode Sorrir, compartilha, curte, exatamente, passa para mais pessoas. De certa forma, o que nós estamos fazendo Sem aqui dúvida. é exatamente Essa isso, é a nossa né? missão. Levando informação para as pessoas, esclarecendo, né? Tirando dúvidas e ficando, inclusive, à disposição do público que nos acompanha. Né, Fê? Inclusive, o pessoal pode mandar pergunta para cá, pode mandar sugestão de pauta, de programa. O que não vai faltar é assunto para falar sobre saúde bucal com o nosso público. Sem dúvida nenhuma. E hoje o tema acesso, que eu acho que é o principal. É o tema de hoje, né? Inclusive, né? O acesso. A gente falou no primeiro à episódio, saúde. Informação, depois acesso. Acesso Então, à saúde através do sorriso. São dois pilares fundamentais para a saúde. Tinha que começar por aí mesmo. Acho que o caminho é esse, o caminhar é esse, né? Aproveitando, Maurício, como eu falei no primeiro episódio, a gente fala um pouquinho de empreendedorismo aqui também, né? Que também acho que é um tema valioso para quem está assistindo a gente. Sabe que tem muito profissional de saúde também que acompanha o nosso canal. Também está feito o convite aqui para os profissionais de saúde participarem aqui com a gente, né? Os mais diversos da até de outras áreas, né, da saúde, né? A gente quer trazer todo mundo para cá. Eu sei que você, inclusive, é um dos grandes parceiros nossos aqui do Pode Sorrir, né? Você recentemente criou a plataforma DocWorking, né? Conta um pouquinho da DocWorking para quem é nosso público profissional de saúde, que a gente sabe que hoje a odontologia, o Escobar também está da área de ensino, né? A gente tem mais de 600 cursos de odontologia no Brasil, é isso? Procede essa informação, Escobar? A última vez que eu olhei, acho que eram 300. 300, né? E, então é uma quantidade muito grande de profissionais de saúde, né? Não só da odontologia. A gente puxa muita sardinha para odontologia porque nós somos dentistas, né? Então, é a nossa rotina. Então, mas a gente sabe que tem uma quantidade muito grande de profissionais de saúde no mercado, né? Que termina a universidade, vem para o mercado, só que ele não tem condição financeira de montar o próprio negócio, né? Porque o custo operacional é extremamente alto, aluguel, equipamento, funcionário, licenciamento sanitário, uma série de coisas, né? E conta um pouquinho, primeiro o Day One da DocWorking, né? O que motivou você a isso, obviamente, né? E qual que é a tua visão em relação a esse mercado de saúde sem estabelecimentos para atender e uma população gigantesca precisando de atendimento, precisando de acesso, né? E como você uniu as três pontas, o paciente, o profissional, né? Para que a gente possa conseguir dar solução, né? Até buscar essa parceria público-privada que o Rô comentou no início, né? Conta um pouquinho aí para a gente esse... A DocWorking, assim, as ideias sempre saem de uma dor própria, né? Eu sou dentista há quase 29 anos. Eu comecei toda a minha área de pesquisa, aula, cursos, etc. E comecei a querer enxergar meu consultório em um determinado momento. Por quê? Porque foi uma viradinha de chave quando eu vi uma frase assim: você tem um negócio ou você é um negócio? Então eu percebi que eu era um negócio. Porque quando eu saí de férias, minha clínica estava de férias. Quando eu estava doente, minha clínica estava doente. Eu falei, não posso. Como é que eu vou viver assim para o resto da vida? E comecei a guinar nesse aspecto. Comecei a tentar achar uma forma. Eu já tinha mexido na minha clínica, ela estava maior, mais salas. Comecei a achar uma forma de trabalhar isso daí. E aí surgiu a ideia de começar a trabalhar um modelo de um coworking, que eu não conhecia, não tinha encontrado. Eu comecei a modelar isso daí. Foram tendo algumas adaptações, algumas mudanças. E chegou num modelo bacana que eu falei, poxa, que legal, eu preciso levar isso aí para outros colegas. E aí nasceu a DocWorking, que é um Airbnb. Basicamente é um Airbnb. Então o profissional tem a clínica, tem a ociosidade de sala, ele anuncia, né? E outros profissionais do Brasil inteiro podem ir lá escolher, ir lá, paga tudo online e faz o aluguel do espaço. Durante esses anos, são 7 anos que a gente existe, só existia a DocWorking no mercado, veio a pandemia. E na pandemia foi uma coisa interessante, sacudiu o país por todos os lados, né?
E a gente fala muito do paciente, do acesso, etc. Mas e os dentistas? Que tem um custo fixo muito grande. Né? Muitos fecharam seus consultórios ad eterno. Fecharam permanentemente seus consultórios, deram baixa no CNPJ e ficaram sem rumo, perdidos. Mas esses profissionais, eles não deixam de ser dentistas. Eles estudaram. Eles só não têm o seu próprio consultório. E eles começaram a entender que, poxa, eu consigo trabalhar como dentista ainda, só que tem uma pequena diferença. Eu não tenho mais o meu consultório, mas eu posso alugar um outro que vai ser meu por 1 hora, por uma tarde. Né? Então, isso acabou dando um crescimento para a plataforma, e visibilidade da plataforma, pelo desespero de muitos profissionais. Então, durante o lockdown mesmo, que estava fechado, que você não podia ir para o seu consultório, muitos entenderam o que é um custo fixo. Poxa, eu estou sem atender o paciente, mas as contas continuam vindo da forma igual. Ah, isso é o custo fixo. Então, doeu na pele. E é triste isso daí. Exato. Né? Quantos dentistas eu conversei por telefone, né? Poxa, fiquei sabendo da ideia da DocWorking, como é que é. Eu explicava como é que funcionava. Durante a pandemia, a gente sofreu uma enorme mudança na plataforma de códigos e estrutura. E a gente fez uma plataforma muito mais robusta, muito mais, com muito mais informações, parceiros para trazerem bons negócios para quem tem lá dentro, então para a gente ajudar o mercado a se reerguer novamente. E para esses pacientes, poxa, eu passava lá com o Dr. Fernando, Dr. Rodrigo, Dr. Escabar, eles não têm mais consultório, graças a Deus não é o caso de vocês, mas não tem mais o consultório, para onde eu vou? Eu não sei para onde eu vou. Não, vai poder contactar esses mesmos profissionais, só que ele vai num endereço diferente, e tudo bem, né? Hoje já tem esse entendimento de trabalhar num consultório que não seja seu próprio. Hoje as pessoas... É o processo de uberização, né? É uma uberização, exatamente. Teve um usuário nosso aí que deu um depoimento, ele falou, é o Uber da saúde. Né? Então você contrata aquilo que você quer. E aí investimento, o Fernando falando de grandes valores, você não precisa investir em equipamentos caríssimos, ter tudo ali. Você aluga, você contrata por tempo que você precisa, entendeu? Perfeito, perfeito. Aí eu quero até perguntar para você, Escabar, você que está no processo de formação do profissional, como é que o dentista, hoje que você está na Universidade de Odontologia, como é que o dentista sai para o mercado de trabalho? Ele tem essa visão dessa oportunidade que ele tem em fazer a locação, ou ele ainda quer montar o próprio negócio, o próprio consultório? Como é que está a veia empreendedora do novo aluno, do aluno de odontologia, de saúde, que você tem acesso também em geral, né? Agregando essa pergunta do Fê, né, vem aquela coisa, né? O dentista, na época que a gente fez faculdade, né, na década de 90, a gente... 2000, sobe um pouquinho. Então, aí. eu já sou um pouquinho mais antigo. Mas a gente percebia o quê? Que o sonho era o sonho da casa própria, vamos dizer assim, né? Era sonho do consultório próprio, sair, montar o seu próprio consultório, dar início a isso, né? Muitos tinham a questão familiar até de dar sequência à vida clínica, que era o consultório do pai ou do avô e tal e tudo mais. E hoje? Eu ia por essa linha, né? Nos anos 90, enfim, 2000, a maioria realmente queria montar seu consultório. Muitos tinham os pais, irmãos, parentes, dentistas, né? E como eu falei no começo, né? 5, 6 ali iam para a área de saúde pública. Hoje isso se inverteu. Hoje, como comentei, provavelmente 1/3 vai trabalhar no serviço público. Né? Muitos, eu até quando um aluno vem conversar comigo sobre isso, falo, olha, experimenta, trabalha para alguém primeiro, trabalha em outro consultório, para ver realmente como funciona, para você conhecer o dia a dia, para depois você pensar, quero montar, quero partir para uma locação de sala, para DocWorking, enfim. Ferramenta boa, né? E muitos estão fazendo isso. Né? A gente continuam existindo os que têm o pai, o irmão, enfim, aí já está tudo pronto ali. Mas a gente tem aquela outra grande parcela agora que experimenta essa modalidade. Né? Foi meu caso na faculdade. Né? Eu sempre trabalhei com meus colegas de turma que montaram consultório. Né? Os que eu trabalhei, inclusive, não tinham parentes dentistas, eles montaram mesmo. E eu acabei indo para a área acadêmica, hoje estou só na universidade. E a formação do aluno também, porque não foi à toa que a gente pulou de 5 alunos para metade, 30% da turma no serviço público.
As diretrizes dos cursos hoje pedem essa formação em saúde pública. As diretrizes que não mudaram estão mudando agora. A de odontologia mudou. A partir do ano que vem, a saúde pública já era muito forte na odontologia, mas vai ficar mais ainda. E o empreendedorismo da E o empreendedorismo entrou também em muitas matrizes curriculares. Que né? legal. O estudante hoje tem disciplinas sobre gestão. Isso precisa. Cada faculdade com nome, mas Exato. a disciplina sobre gestão, marketing, algumas, né? Os alunos precisam disso. E a formação multiprofissional. Né? Hoje, pelo menos lá na universidade, na Unip, em todos os cursos da saúde, a gente tenta integrá-los muito. Então, o aluno de odonto trabalhando com o de nutrição, com o de enfermagem, para quando ele formar, ele está pronto para uma unidade básica de saúde. Né? Então, as nutricionistas sabem o que é o índice CPO, né, que é o índice de cárie, a gente sabe o que é um IMC, né, peso e estatura. O aluno tem essa formação que vem lá da diretriz. Nós fazemos, espero que todas as outras façam, mas o aluno tem que formar sabendo trabalhar com todos os profissionais da saúde. E concordo com vocês, né, migrou de montar o próprio consultório para estratégias de locação, serviço público, compartilhamento, ou vários alunos se juntam e montam. E não é só para odontologia, né? Eu converso com alunos de outros cursos, tá? A nutricionista está fazendo isso, o fisioterapeuta está fazendo isso. E estão integrando também, né? O nutricionista com o dentista, com o fisioterapeuta, Exato. com o médico e montando uma policlínica, né? Vamos dizer assim. Isso tudo tem que ter um cuidado, que eu acabei não falando, que acho que é importante, a parte de gestão, né? Então, os alunos hoje estão tendo várias áreas que vão ajudá-lo a ser um empreendedor. Não é um administrador grande, né, aprofundado, mas ele tem uma noção básica, coisa que não existia. Exato. Então, falar de custo fixo, para eles era custo fixo é uma coisa longe, distante, não sabia o que era. A pandemia veio, fechou, consultório. O sufixo está na ponta da língua agora, o pessoal sabe, né? E essa história aprendeu na dor, né? Na dor. É na dor que a gente aprende muita coisa. É verdade, né? é verdade. E essa história de você fazer um pool de colegas ou de trabalhar no consultório de um amigo e tal, muitas vezes, assim, posso falar 99,9% das vezes, o contrato é falado, é de papo. Né? Então você tem riscos aí, Sim. tanto para o profissional que está usando aquele espaço, quanto o dono do espaço. Então aí essas ferramentas como a DocWork vêm para ajudar nisso. Para formalizar nessa Formaliza, relação, tem né? um contrato, você tem uma seguridade daquilo que você está fazendo, você acaba no mesmo ambiente de negócios, você traz parceiros, a HelpDoc está lá junto, a Abel está lá junto, né? São ambientes de negócio que trazem benefícios para os próprios usuários. Então, e a plataforma protege a todos, né? Protege aquele que loca todos, e exato. Aquele que é o locador do espaço. Exato, né? exato. Isso é um detalhe muito importante. Né? Então, a evolução das coisas, né? Da parte de empreendedorismo para os profissionais da saúde. E você percebe uma clínica grande, por exemplo, para você ver como a construção do Sistema Único de Saúde e do Saúde da Família é fantástica. A gente está passando por o atendimento particular, o que já existe, né? O dentista atende, precisa da enfermagem, né? Vai para a enfermagem, Exato. Vai para a nutricionista e o médico passa para o educador físico, né? Que faz atividade. Que a estratégia já faz há muitos anos. Então é fundamental uma clínica multiprofissional, né? O paciente quer, né? Resolve tudo hoje ali. As pessoas querem, até pela questão do deslocamento, né? Dificuldade de se deslocar numa cidade, ainda mais como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. E o que se faz semanalmente na unidade básica de saúde é a reunião sobre os casos. Né? Quer coisa melhor do que você já sentar com todo mundo ali, o físio, o nutri, a enfermagem, olha, temos um caso tal, o que a gente vai fazer? Enfim. Gera um hábito muito cultuado pelos médicos dentro dos hospitais, né? Esse tipo de discussão. Eu ia falar agora, o hospital, você imagina o hospital, ele é um grande coworking. Ele é um grande coworking, muito bem colocado. Os pacientes vão para lá, sabem que ali é um centro de referência, os profissionais estão ali atendendo, usando toda a infraestrutura. O profissional ele não precisa ter o tomógrafo X, o aparelho ultrassom não sei do que, ele tem tudo ali dentro. Né? E justamente a gente acaba viabilizando para os profissionais de saúde poder atender seus pacientes, ele pode locar espaço com os equipamentos que ele precisa para um determinado tratamento. E são acessos super controlados, ambientes super agradáveis, bem estruturados, muitas vezes próximos dos pacientes. Então isso acaba sendo um acesso mais fácil para o paciente.
gera negócio para todo mundo Verdade. e tira o problema que a Nossa, pandemia a reflexão causou. do Escabar foi... e resolve o melhor negócio, né? Que é daquele que sente a dor, ou que tem a dor e que procura o atendimento. Procura né? atendimento, exato. Essa reflexão do Escabar que o modelo usado no SUS está migrando para o privado é bem... É para parar e pensar, né? muito... Considerando que o modelo privado vem, né, antes... Teria que ser a excelência, né? Mas de repente a excelência em processos estão... Mas isso é por está no causa SUS, do né? que ele mesmo falou, né? A questão, e vocês estavam debatendo aqui. A nossa formação era muito essa foi a formação que eu tive como aluno na faculdade, né? É muito de aprender a especialidade, a excelência no trato técnico. Então, a nossa formação é eminentemente técnica e não de compreender que você, mais do que né, um bom cuidador de sorrisos, você também tem que aprender a cuidar um pouco de si e do seu negócio. Hoje, um gestor. Na matriz nós temos disciplinas de humanização, de educação e saúde. Outro ponto importante. Isso é fundamental. Humanização. Hoje o profissional da saúde tem que aprender a cuidar. Né? Cuidar. E tem um slogan que eu uso sempre, que eu falo sempre, é somos todos pacientes. Somos todos pacientes. Não é só o paciente que está assistindo a gente, nós somos pacientes. Nós precisamos do serviço. E estamos discutindo tudo isso em prol disso, exatamente. Exatamente. A gente está entrando numa reta final, né? Já o papo aí tá fluindo pra caramba. Mal, conta como que o pessoal conhece o trabalho do Amigo da Vez, como que ele pode se tornar um amigo associado para poder apoiar nas missões, participar das missões, né? Faz o convite para seguir nas suas redes sociais, para o pessoal te conhecer aí, conhecer como é que o pessoal trabalho, te localiza? Né? É isso. O pessoal localiza fácil. Hoje em dia não é nada difícil. O Amigo da Vez, a gente tem um Instagram, que é o Amigo da Vez, @AmigoDaVez. Tem o site amigodavez.org.br. Muitas pessoas perguntam, eu quero participar de uma missão. E a gente foca muito no voluntário que viaja com a gente. E não é só dentista, né? Não é só dentista. A gente foca muito no voluntário, na experiência dele. Por isso que toda missão tem muita choradeira, tem muita emoção. Porque você se doa, né, e você vê que os seus problemas são desse tamanho perto do que encontram ali. Né? Então a ONG acaba fornecendo essa experiência que eu acho que é de vida, né? Muito boa, muito satisfatória, e quando a gente volta sempre com muitos ganhos. Mas para a gente ir para lá, a gente precisa do voluntário. Então o voluntário pergunta pelo próprio Instagram ou pelo site, tem lá o acesso para se cadastrar como voluntário. E a gente tem um projeto que chama-se Amigo Associado. Esse Amigo Associado é uma contribuição pequenininha, é um valor de um lanche por mês que é dado que é pago lá para a ONG, mas na verdade você está adotando um sorriso de uma criança. É um sorriso que a gente vai estar, com essa verba, ajudando o atendimento de uma determinada criança, e dá até para saber o nome da criança, enfim. E obviamente ajuda nos projetos que a gente vai, porque custa dinheiro ir. Né? Custa dinheiro. Muitos voluntários deixam de trabalhar uma semana no seu consultório, sair do conforto da tua casa para ir até as missões com a gente, porque são viagens, né, que a gente fica fora. Então é essa forma. E tem as empresas parceiras que queiram fazer suas doações, não somente de materiais, que vira e mexe a gente acaba recebendo, mas principalmente financeiro, porque tem resina que não vai encher o tanque do caminhão que vai levar, nem pagar o salário do caminhoneiro, do frete que vai levar. Então a gente precisa sempre de dinheiro, está precisando, sempre precisa de dinheiro. E a gente vai ter um show agora no final do ano, é um show de talentos, que é um show que a gente faz já há alguns anos. É um show que reverte verba para a ONG, para a gente poder manter a ONG. A ONG tem um custo muito enxuto, a gente procura ter um custo enxuto, não tem uma sede, é uma salinha alugada pequena, a gente tem um storage onde guarda todos os equipamentos, então tem uma funcionária, tem o contador, então são custos que uma ONG tem, mas a gente tenta deixar o mais enxuto possível para que a verba realmente chegue lá no atendimento. Então isso é muito bem controlado. Isso é auditado, por isso que a gente recebeu o selo do ar, de transparência, de gestão. E obviamente, a gente precisa de outras expertises. Né? Por exemplo, a gente tem voluntário advogado, que é um escritório, o Lobo de Riso, que cuida de toda a parte de contratos, jurídica, documentos, jurídicas da ONG. Nós temos psicólogos, temos médicos, temos acadêmicos, temos engenheiros, tem aposentado, tem de tudo que queira ajudar. E não é só dinheiro ou material. É o tempo, né? É o tempo, a sua expertise e o conhecimento que queiram agregar para fazer algo bom
para tantas pessoas. E que não falta espaço para quem quer contribuir com esse tipo de coisa, né? Quanto mais a gente recebe, mais a gente consegue fazer. Que bacana. Não, muito bom. E você que quer conhecer o trabalho é amigodavez.org.br, né? E entra lá. Vocês viram que é uma ONG extremamente séria, um profissional extremamente sério e que o Brasil precisa por conta do acesso, né? Cabar, queria fazer uma pergunta também para você, para a gente finalizar. Primeiro, como é que as pessoas que estão atrás de mais informações sobre o Sistema Único de Saúde, sobre a inserção da odontologia nesse contexto, como é que elas podem te localizar, né, através das redes sociais? E qual é a dica que você dá para que as pessoas se informem através delas próprias, né? O que canais buscarem, a gente falou um pouquinho disso antes. O autocuidado, né? O autocuidado. O que você tem de dica para passar para a gente aí que fica para o público que está te assistindo ali? O meu Instagram também eu uso para muito contato com todos vocês, com os alunos, né? Prof. Escabar, né? Prof. de professor, Escabar com S mudo. Pode mandar direct, lá a gente conversa. Procuro nesse Instagram colocar bastante informação sobre saúde pública, principalmente, como o Rodrigo lembrou, o acesso. Aqui a gente deu o exemplo da cidade de São Paulo, né? Eu acho fundamental todo mundo conhecer como conseguir o seu atendimento. Então, primeiro quesito, procure a unidade básica da sua região, mais próxima da sua casa. Perguntando para o vizinho, para o agente comunitário, procurando no site da sua cidade. É a porta de entrada de tudo. Porta de entrada. Hoje, existe uma fala, né, que 80% dos problemas têm que ser resolvidos na unidade básica. Né? Estou com uma dor de cabeça, uma dor aqui. Primeiro lugar, unidade básica de saúde. Muitos erram nisso. Eles vão direto para o hospital. Aí a gente lota o hospital para o PS e quem precisa no PS de atendimento não consegue. Né? Ou você vai lá e se contaminou com uma dor no cotovelo, se pegou Covid. Então, a UBS é a porta de entrada. Fantástico, Fernando, você lembra? A porta de entrada. A gente usa essa fala para a UBS. E da UBS você vai ser direcionado. Tá? Então, por causa da pandemia, muitos que não conheciam passaram a conhecer por causa da vacinação. Tá? Qual que é a sua unidade básica de saúde? E é um legado positivo, né, da pandemia, né? A gente falou positivo. De tanta coisa ruim que aconteceu, mas acho que um legado positivo é a gente conhecer a nossa UBS, né? E nessa, eu mesmo não conhecia a minha UBS, fui conhecer minha UBS em pessoa porque eu fui ser vacinado na minha UBS. E olha que interessante, né? Isso são algumas semanas de aula na faculdade, mas na UBS a gente tem os conselhos de saúde. O conselho de saúde é um local que você, população, na sua UBS, pode participar. É o conselho gestor, né? O conselho gestor da região, da UBS, eu costumo brincar, né? No meu prédio, não adianta eu chegar e ficar reclamando com o porteiro. Né? Eu preciso reclamar com o síndico. Aonde está o síndico? Na reunião do condomínio. Então, na UBS, está o repórter lá na porta, o atendimento aqui é ruim, pelo amor de Deus. Não é para o repórter que você tem que reclamar. Você tem que procurar quem é o conselho de saúde daquela unidade, que deve estar fixada num mural. Exatamente. Lá da unidade, e conversar com essas pessoas, ou participar, melhor ainda. Né? E isso a gente vai fazer tudo melhorar. Porque o conselho gestor tem um representante da saúde pública, da gestão da região, tem um representante dos profissionais de saúde, tem representante da população que usa o serviço. A gente costuma usar a palavra paritário, né? Metade, tem 10 pessoas no conselho, 5 são da população. É meio a meio. Tá? E os que outros estão lá para cobrar que aquilo funcione, para cobrar, para contribuir, para opinar. Levar solução, né? Não levar problema. Não, porque ele falou uma coisa, por exemplo, da porta de entrada ser a UBS, né? E às vezes a porta de entrada e de saída para a solução daquele meu problema é a própria UBS. Tomara que seja sempre. Exato, né? Então nem sempre você é direcionado para um hospital, como você bem colocou. Sim. A maioria das vezes, a maioria dos casos, né? Mesmo Exato, se o problema for complexo, né? Vamos passar para a parte cardíaca ali. Estou me sentindo estranho. Fui na UBS, o médico clínico geral me examinou, você precisa de um ultrassom, de um Holter, enfim, vai para lugar X fazer todos os exames. Do lugar X, olha, identifiquei uma alteração, você precisa passar com um cirurgião cardiovascular, foi encaminhado para o hospital. É uma rede, né? As próprias pessoas agendaram isso. Resolveu o problema dele, ele volta para o médico clínico geral da unidade que vai acompanhar ele para o resto da vida.
Se você precisar hoje de um transplante do coração, não é seu plano de saúde, não é você ser milionário ou não que vai resolver. Quem vai resolver é o SUS. Você vai fazer o seu transplante do coração pelo SUS. Perfeito. E depois você vai ser acompanhado pelo seu médico da família, o seu clínico geral da unidade básica ali. Então, eu sou suspeito para falar, né? Assim, o SUS, ele é fantástico, mas ele está esbarrando muito hoje no financiamento. A gente precisa que todo mundo tome consciência disso. E cobre, né? E cobre que esse financiamento seja cada vez maior pela saúde e pela educação. E quando não esbarra ali, esbarra na gestão. Né? A gestão temos lugares fantásticos, mas muitos precisam melhorar muito. Né? A gente precisa lembrar, tudo só funciona se for um time. Né? Começa cada um olhar para o seu, acabou. A gente precisa funciona. Trabalhar pela população. Tá? E o custo-benefício, o mais barato é a promoção da saúde e a prevenção. Só mais um exemplo. Manda. Por favor. Eu lembrei do manual agora que vocês conhecem, um manual de saúde bucal, que um aluno meu fez na faculdade. Muito bacana. Eu conheci... Aquele manual que você distribuiu uma aquele época manual para que nós a gente todos, distribuiu. fantástico. Como surgiu aquela ideia? Né? O aluno trouxe a ideia para fazer um manual para levar para a cidade dele, o neto tá nos escutando. E por quê? Pedi para o Ministério da Saúde. Quero um manual de saúde bucal. Não tenho. Né? Quero entrar no site para baixar um manual. Falando de técnica de higiene bucal. Não tenho. Conheci vários coordenadores de saúde bucal do Ministério da Saúde, que agora a gente teve uma troca muito grande. Conheci todos eles. Né? Tá aqui o manual, vamos colocar no ar. Faz um de vocês. Não precisa colocar esse. Faz o de vocês. Disponibiliza um livrinho que tem ali 10, 12 páginas, ensinando de uma forma lúdica a criança escovar o dente. Se eu quiser hoje um instrumento desse, não tem. Como é que eu acesso esse manual? A gente usou o seu, você mandou pra gente, hoje, a ONG usou. Esse primeiro trabalho do meu aluno, lá junto com a pós-graduação, imprimiu 300 cópias, né, que era o trabalho dele. Que legal. Hoje já está em 25 mil cópias. Fantástico. Né? Quem quiser conhecer o manual, manda um direct lá no Instagram. Arroba prof. Escabar. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo, aí vocês podem entrar em contato. Porque hoje o manual ele é impresso, mas a gente está fazendo um trabalho com a instituição, acabou, né? Pouco antes da pandemia ele acabou, agora vão ser impressas mais cópias, mas a gente está trabalhando para deixar ele online. Né? Mas o esforço eu quero que o Ministério da Saúde trabalhe e faça um manual de odontologia, de nutrição, de todos os temas. Né? De todos os temas. Já existem alguns materiais, claro, mas para a nossa área, a odontologia... E o segredo está nisso, né? E o segredo está na educação e saúde, informação. Obrigado, Escabar, por compartilhar essa informação. Vai ser realmente muito valiosa para quem está escutando a gente. Né? Quero agradecer demais ao Maurício, querido, por ter topado aí bater esse papo. Você, Escabar. Então, para você que gostou do episódio aí, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Se inscreve lá, clica no sininho para que seja notificado quando o conteúdo nosso entrar no ar, né? O objetivo é que a gente tenha mais pessoas tendo acesso a essa informação. Você vê um bate-papo aqui de pouco mais de 1 hora, a gente conseguiu trazer vários conteúdos relevantes para você começar a adquirir essa consciência da importância do autocuidado, né? Porque eu acho que é muito melhor a gente fazer a prevenção, se cuidar, do que transferir a responsabilidade para alguém. Ninguém faz nada por mim, mas primeiro você tem que começar a fazer por você, né? Então quero agradecer aí mais uma vez, episódio 2 fechado. Valeu, Fê. Valeu, cara. E compartilha aí o Pode Sorrir Podcast no YouTube, o Pode Sorrir Podcast também no Instagram, tá? E também no Spotify. Essa é a Você novidade. quer ouvir o nosso podcast, a gente está também no Spotify, para levar o máximo de conteúdo para mais pessoas possíveis. E é gostoso, né, ouvir pelo Spotify, porque é uma forma experiência muito legal. diferente, você tá né, de ouvir. No trânsito, tá no ônibus, tá isso. Fazendo qualquer atividade, você vai poder conferir esse bate-papo com essas pessoas aqui incríveis. Tá agradecer bom? ao Maurício, agradecer ao Escabar, agradecer obrigado. a você, Fê, e falar para o pessoal que visita, né, principalmente o nosso YouTube. Dá o like lá, começa a seguir a gente, se inscreve lá no canal para que você possa ter informações, inclusive sugerir temas para que a gente possa explorar. Muita gente não sabe a importância de um like, Exato. A importância de um compartilhamento. Quando você clica aqui no botão no like, o YouTube entende que você gostou do conteúdo, ele começa a mostrar para mais pessoas.
né? Então ele vai começar em pesquisas que o pessoal entra no Joinha. YouTube, É o famoso ele joinha. mostra para mais pessoas. E quanto mais pessoas receberem esse conteúdo, melhor pra gente, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado. Valeu. E até a próxima, Rô. Até a próxima. Obrigado. Valeu.